Fala, torcedor, tudo certo? O assunto desse vídeo é uma promessa do Grêmio pode ir embora. É uma saída chocante? Eu quero falar com você sobre isso porque o Grêmio mal começou a se mexer no mercado e já corre o risco de perder mais uma promessa da Brase. E pior de tudo, é de graça ou pode ser por migalhas. Normalmente tem acontecido isso nas negociações do Grêmio. Quero saber quem é o nome da vez. Por que a diretoria está perdendo um controle e qual pode ser o próximo a sair? Então, fica comigo até o final, porque as informações que eu vou te contar agora pode deixar o torcedor revoltado. Até porque o Grêmio busca no mercado a mesma posição, um jogador para esta característica. Pé direito, dá o like, se inscreve no canal, ativa as notificações. Vem fazer parte junto comigo e esse aqui é um vídeo apoiado pelo Ativo Ultra, e vocês que estão querendo fazer as pazes, né? Ter uma noite ou um dia espetacular com o seu parceiro, com a sua parceira, Ativo Ultra é a solução para todos vocês. Eu recomendo, eu tomo todos os dias e garanto para vocês que faz muita diferença. O link está no primeiro comentário aqui no vídeo e também está nos stories lá no meu Instagram, o @leonascimentos_. Vocês podem entrar lá e adquirir e já vão saber tudo a respeito sobre o ativo. Gurizada, vamos começar a falar então a respeito desse vídeo que tem vários assuntos para falar. Até porque uma coisa é ligada na outra no que eu vou trazer para vocês. Por exemplo, o volante Kaique do Juventude acaba não vindo para o Grêmio. Foi cancelada a negociação. Eu não sei se é um graças a Deus, se é um livramento, se realmente era interessante isso que o Grêmio estava fazendo, essa negociação de trazer um jogador do Juventude. Eu venho criticando aqui muito, porque o Grêmio está buscando jogadores do Juventude do ano passado, que quase foi rebaixado, como solução para este ano. Ele foi reprovado por lesão no joelho, ele tem um problema ligamentar, ele rompeu o ligamento cruzado anterior no ano passado e a recuperação dele demorou um pouco mais do que o normal. Então, na avaliação desse ano, que ele fez só 5 jogos, o Grêmio fez 2 exames e ele foi reprovado nos 2. Foi um risco muito grande, seria um risco muito grande o Grêmio contratar. Por conta disso, eu, na minha visão, como eu disse antes, eu achava que já era um absurdo pagar 7 milhões em grana, mais o empréstimo, né, o salário do empréstimo de um jogador que bateria na casa de 10 milhões, pouco mais de 10 milhões de reais pelo jogador. Bom, o negócio foi cancelado, o Kaique está fora. E nisso o Grêmio busca outros jogadores para esta posição. A gente vem falando que não é necessário, que precisa olhar um pouco mais para dentro de casa, e aonde eu vou chegar no tema desse vídeo, então fica comigo até o final. O Grêmio vai atrás, de novo, de Barbosa. O Danilo Barbosa, que é volante do Botafogo. Inclusive jogou o último jogo contra o Palmeiras no Mundial de Clubes. E um baita de um jogo, que foi decidido na prorrogação. Um dos melhores jogos, sim. Botafogo e Palmeiras fizeram um grande jogo no Mundial, mostrando que os brasileiros realmente podem ser competitivos. O Palmeiras seguiu adiante, o Botafogo foi eliminado. E o Danilo Barbosa, o Grêmio tenta fazer a sua contratação de vez como volante, né? Mira agora a possibilidade dele ser jogador do Grêmio. É meio difícil, o Grêmio tenta por empréstimo, é verdade, mas, né, tem um fator principal aí que pode favorecer o Grêmio nesse quesito, já para vocês saberem. O Danilo foi muito criticado na final, nesse jogo contra o Palmeiras, por ter sido eliminado, o Botafogo ter sido eliminado, e a torcida está concordando com a pedida, né, com a saída dele, e ele pode ser facilitada a sua saída então para o Grêmio. Tem outros poréns nessa negociação, outras situações podem ser envolvidas, até porque o Botafogo vai querer grana, o John Textor quer grana por conta disso. E falando sobre John Textor, eu quero trazer para vocês aqui que o Grêmio estava na busca por um zagueiro, né, pelo Adrielson, que é lá que está no Lyon, né? Então ele faz parte do grupo do John Textor. Mas deixa eu falar uma coisa para você sobre o volante, primeiramente. Está sendo dito que o Cuéllar pode ter sido descartado pelo Grêmio, tá? A informação que eu tenho não é essa. Bem pelo contrário, o Mano Menezes, junto com a sua comissão técnica e os preparadores físicos,
estão trabalhando fortemente em cima do Cuéllar para ele se recuperar fisicamente e também mentalmente, para ele voltar a ser o jogador competitivo. Ele já está aí há 6 meses, né, 5 para 6 meses no Grêmio, sofreu algumas lesões, então existe um trabalho de formiguinha em cima desse nome para ele voltar a ser competitivo, porque o Mano Menezes, para quem não lembra, pediu a contratação dele no Fluminense. Inclusive o técnico falou numa entrevista, numa coletiva no Grêmio, que ele brincou com o Cuéllar, né? Que já tinha tentado contratar ele 2 vezes, não conseguiu, e dessa vez ele veio pro Grêmio, e agora o Mano chegando no Grêmio disse assim, bom, agora tu não me escapa, tu vai ser meu jogador. Então o Mano conta muito com ele. E eu disse isso até pro pessoal da Rádio Tricolor, um abraço lá pro Brandão, pro Java, pro Pico, para eles confirmarem a informação que eu trouxe. O Mano Menezes conta no meio campo com Cuéllar, Vila Sante, Alex e Franco Cristaldo. Isso se o Vila Sante, que é a informação, não for vendido agora nessa janela. Portanto, esses seriam os 4 meio-campistas do Mano Menezes, junto com Kiki Oliveira e Martin Braithwaite, fazendo do meio para frente a composição do time do Mano. É nesse sentido em que o Mano trabalha o time do Grêmio. Portanto, acho muito difícil o Cuéllar sair do grupo do Grêmio agora, mas estou respeitando a informação de todos os colegas que estão trazendo que o Cuéllar está descartado, que o Grêmio tenta colocar num negócio, e não sei não, no que eu tenho, posso estar enganado, posso estar errado, né? Ou terem mentido para mim, mas o que me passaram é que o Cuéllar é o ficha 1 do Grêmio na abertura do meio campo, caso não consiga contratar um primeiro volante, exatamente porque o Cuéllar precisa jogar um jogo, né? Entra no segundo tempo no outro, vai ter que ser feita essa mescla com ele aí. E só o Dodi e Vila Sante não vão dar conta no quesito que o Grêmio busca subir na tabela no Campeonato Brasileiro e também na Copa Sul-Americana com jogos quarta e domingo. Se vocês analisarem o campeonato, esse segundo semestre, agora é quarta e domingo em sequência. Não tem mais folga de meio da semana ou final de semana. É nesse sentido em que o Grêmio está trabalhando para reforçar o seu elenco. Por mais que possa ter 10, 12 jogadores no meio campo, não importa, mas vai ter uma rotatividade muito grande dos jogadores para esse segundo semestre. E aí eu quero voltar a falar sobre a questão dos zagueiros, né? Que o Grêmio está buscando um zagueiro de pé direito para contratar e estava tentando o Adrielson, e o Grêmio sai fora, abandona de vez a contratação, essa possibilidade de contratar o Adrielson. Pois é, o Lyon foi rebaixado, o Adrielson pertence ao grupo do John Textor. Como eu falei, Grêmio, John Textor, né, Botafogo, Danilo Barbosa, enfim. E o Grêmio tinha feito uma proposta de 4,5 milhões de euros para a contratação do Adrielson. O clube quer 7 milhões. E o negócio foi descartado. Depois tentaram colocar o Gustavo Martins, relembrando aqui o processo, não aconteceu. E o Grêmio descarta de vez a contratação de um zagueiro de pé direito nesse lado. E aí o Grêmio tem o Gustavo Martins como lateral direito neste momento, está torcendo que volte os outros laterais que estavam lesionados para ter esse zagueiro pelo lado direito. Mas o Grêmio ainda vai no mercado buscar este homem, né, este atleta, esse jogador pelo lado direito. E aí a gente entra num detalhe importante a respeito desse lado do direito. O Grêmio faz uma avaliação que tem muitos jovens no elenco. Eu não concordo, eu concordo que tenha muitos jovens, mas eu não concordo da forma que é explícito esse muitos jovens. Parece que os jovens do Grêmio não vão dar conta, que eles não têm capacidade para poder jogar no time titular do Grêmio, nem mesmo ganharem uma oportunidade. O Grêmio tem um zagueiro no Sub-20 chamado Natan, N-A-T-H-A-N, Natan. Muito bom zagueiro, muito forte, bem posicionado, bom de bola aérea, sabe sair para o jogo e também está com 20 anos. E junto com ele tem o João Lima, que é capitão do time do Grêmio, junto com o volante, né, que o Grêmio contratou lá do
da Chapecoense. E aí ficam revezando quem é tem a abraçadeira de capitão. O que acontece? O Natan está na frente, né, em nível de idade do João Lima. O João Lima vai fazer 20 anos agora em agosto. O Natan já está na frente dele, já está com 20 anos. É um zagueiro que poderia ser testado com o Mano Menezes para esse time do Grêmio. Só que aí o Grêmio teria vários jovens. Teria Gustavo Martins, da base, está com 24 anos, lateral direito, ou o Igor Serrote com 19, lateral direito. Aí teria um zagueiro como o Natan, que seria jovem por ali. E aí tem o Wagner Leonardo, que é o zagueiro mais experiente, que estaria pelo lado esquerdo, né, junto com o Kahneman. E aí o Marlon na esquerda. Na frente, o Grêmio tem utilizado muito o Ronald, que é da base. O Ronald já está com 25 anos. Se eu não me engano, o Ronald, aqui ó, o Ronald já está com. O Ronald está com 22 anos. É um volante que está muito bem, fez 22 anos agora. E já pediu para ir embora, né? O Ronald já fez essa menção de ir embora. Mas com o Mano ele ganhou um pouco mais de rodagem no elenco, no grupo, no time, e isso favorece um pouco a ele. O Grêmio já viu que ele tem um jogador bom de bola aérea, sabe sair jogando, mas como se diz, tem muitos jovens do Grêmio. Aí a gente fala sobre Miguel Monsalve, sobre Aravena, Kiki Oliveira, tem vários jogadores aí, e a média de idade do Grêmio é muito baixa, e o Grêmio busca jogadores experientes para poder fazer essa composição defensiva. Portanto, numa avaliação dessas, eu conversei com algumas pessoas e fui atrás de saber por que o João Lima não subiu e qual é o problema que ele não está com uma dificuldade de renovar o contrato. Vocês viram meus vídeos aqui anteriormente, e agradeço para quem chegou até aqui. É um vídeo longo sim, como eu tenho feito os últimos, porque são vários assuntos e eu acho que fica muito melhor vocês entenderem dessa forma. O João Lima está em processo de renovação, ele já recusou uma proposta do Grêmio de renovação. Ele recusa a proposta porque ele acha que o tempo de contrato é baixo, o projeto de valorização dele não está adequado conforme ele vem crescendo. É um jogador que já foi convocado para seleções de base, e ele quer ter rodagem no grupo. Não está pedindo titularidade, ele quer ter oportunidades. Ele precisa conversar com os treinadores e saber que ele vai ganhar as oportunidades. E não é jogar um jogo, 15 minutos, 20, tirar o cara do time. Não é isso. E isso, a gente sabe que normalmente é isso que acontece no time do Grêmio, no elenco do Grêmio, no grupo do Grêmio. É isso que vem acontecendo com todos os jovens. Tanto é que o Ronald, por exemplo, ficou praticamente um ano escanteado, né? Esses 6 meses aí, virou o ano, ele pediu para ir embora porque sabia que ele não ia, porque o Grêmio foi lá e contratou Cuejar, o Grêmio contratou Edenilson, contratou vários jogadores e ele não ia ser esse cara para ser aproveitado. Então, isso é um dos fatores que faz com que os jogadores do Grêmio peçam para ir embora. Eu deixei um vídeo aqui um tempo atrás sobre os jogadores que pediram para ir embora do Grêmio, os jogadores da base do Grêmio. E eles estão com total razão. Não vão ser aproveitados, eles vão ficar no profissional e não vão aparecer. Tanto é que a gente pode falar aqui sobre o Gabriel Grando, um exemplo, eu já volto no assunto do João Lima. O Gabriel Grando, ele foi feita uma proposta para renovar, não deu certo, o Grêmio tentou de novo, não deu, e na terceira o Gabriel disse que não. E ele teve proposta do Palmeiras e não quis, e não conseguiu ser vendido, não conseguiu sair. E agora ele quer sair. Então, se o Grêmio não achar uma proposta, não aceitar uma proposta de venda dele, vai encerrar o contrato dele e ele vai embora. Ele vai ficar escanteado no Grêmio, não vai jogar porque não quer renovar o contrato. Ele não está jogando. Independente disso, ele não está jogando. E é isso que está acontecendo com os jogadores. Eles estão vendo isso. E isso é um consenso. Eu quero falar para vocês que a gente está tentando... Não está dizendo que todos os jogadores da base do Grêmio são craques. Não é isso. Não são todos craques. Mas são jogadores que podem ajudar o elenco. Podem ajudar o grupo. E foi mal formado. Foi um erro de formação do elenco e não perceber isso. O Grêmio estava com 2 zagueiros de perna direita e tinha um terceiro. O Grêmio mandou um terceiro embora, que foi o Natan,
o Nathan Felipe, porque ele era baixo, mandou ele embora de graça, só por uma futura venda para o Juventude. Pra vocês terem uma ideia, para o Juventude. E aí o Grêmio ficou com o Rodrigo Eli e Gustavo Martins. O Rodrigo Eli se machucou, o Gustavo Martins se machucou, o Grêmio ficou sem nenhum de perna direita. Aí agora o Gustavo Martins voltou e está jogando de lateral. Porque o Grêmio resolveu botar um canhoto para jogar naquele lado ali e ele fica fazendo o suporte do lado direito, como o Grêmio estivesse trabalhando praticamente com 3 zagueiros. E tá certo, mano, em fazer algo nesse sentido. Mas o Grêmio precisa entender melhor o que está sendo feito. Isso é um processo de contratação ou de visão de elenco do departamento de futebol. O executivo de futebol não está fazendo isso. E não é que está sendo pedido para ele e ele vai atrás do que foi pedido. Só um pouquinho, precisa ser conversado. Tem reuniões periódicas do elenco, da comissão técnica e direção sobre o grupo do Grêmio, sobre o que se propõe, o que é previsto, e os caras não estão dando conta de fazer o que é o simples. Ou seja, trazer jogadores que poderiam ser... mas é difícil trazer jogadores bons. Criatividade, vamos se virar. É nesse caminho, o Grêmio está errado nesse caminho. E aí tu tem jogadores na base que podem te ajudar e tu não vai trazer os caras para a base para ajudar, da base do sub-20 para jogar. Tu não pode trazer o Natan, que é o lateral, que é o zagueiro do lado direito. Tu não pode trazer o João Lima, porque... Por quê? Porque o empresário está pedindo para renovar, porque não está ajustando, não está... Só um pouquinho, ele tem contrato, tem que cumprir, sobe e vai jogar. Depois tu trabalha sobre a renovação. Não é o empresário que se decide, então ele não vai jogar se não renovar. Só um pouquinho. E o contrato assinado. Faz o quê? Não é isso, não é o empresário que está errado. O empresário está tentando fazer o melhor para o seu atleta. E o Grêmio não está colocando. O Grêmio não está fazendo a parte dele, que é suprir uma carência, uma falta dentro do elenco. E aí vai para o mercado gastar errado, que é um outro problema. O João Lima é um caso típico de que o jogador está pedindo para ir embora. Ele não vai renovar. Encerra o contrato dele em dezembro de 2025 e agora, na terça-feira, ele já pode assinar um pré-contrato com outra equipe. E a tendência é que isso ocorra, porque ele já renegou nessa semana que passou uma proposta do Grêmio de renovação de contrato, porque não estava sendo valorizado. Não estava de acordo com o que ele pensa a respeito de jogar no Grêmio. E eu vou dizer mais. O João Lima vai fazer 20 anos, ele é da turma do Cássio, que era goleiro e foi embora para Fortaleza, de graça. Ele é da turma do Zé Guilherme, lateral esquerdo, que o Grêmio estava sem lateral esquerdo no do ano e foi mandado embora porque não foi feita uma proposta de renovação decente. Ele é da turma do Bruno Cheron, que foi embora de graça porque não se acertou em salário de renovação de contrato. Ele é da turma do Guga, que foi embora porque também não quis renovar, porque sabia que não ia ser aproveitado. E agora o Jefinho, com a mesma situação de contrato, que vai encerrar, e terça-feira já pode assinar um pré-contrato, caso o Grêmio não aceite a proposta, se vir uma proposta para ele, ele tem que apresentar para o Grêmio, porque está em contrato, esse é o contrato dele com o Grêmio nesse sentido, eu já falei aqui num vídeo. Também é um que pode ser que vá embora. E aí eu quero falar do volante, o Kaique, que foi embora. Estou falando só jogadores de sub-20. Só jogadores sub-20. E o Kaique foi embora porque o Grêmio recebeu uma proposta e precisava de grana e mandou o jogador embora. E esse era um caso de que não queria, porque ele sabia que podia jogar no profissional. Ele sabia que podia dar conta de jogar no profissional. Ele estava sendo treinado com o Gustavo Quinteiros para jogar como primeiro volante, que o Grêmio não tinha esse primeiro volante. E ele poderia dar conta de jogar e ser titular. Mas não tinha uma possibilidade de melhora financeira para ele até então, porque o contrato dele encerraria no final desse ano. Então teria que ser renovado e tal, algo nesse sentido. E era o momento dele subir na carreira jogando para isso acontecer. Mas o Grêmio não deixou e preferiu vender. Claro que a proposta era boa, 4 milhões de dólares para um jogador que nunca atuou no profissional. Mas qual é o detalhe que falta? Se tu tá com uma carência no time e não bota para jogar. Gabriel Grando é um caso. O Gabriel Grando a gente já sabe que isso é uma questão talvez até política, porque todo time dos jogadores que jogaram, que foram rebaixados com o Grêmio em 2021 e atuaram em 2022, todos o Grêmio mandou embora. O Gabriel Grando é o último.
É o último jogador. Por isso que ele não joga, por isso que está saindo embora. E o João Lima, que faz parte desse grupo sub-20, de todos esses jogadores que eu falei, ele está vendo isso. Toda a turma dele que jogou, que foi campeão, que fez grandes jogos, teve grandes momentos nos últimos 2 anos, estão indo embora porque não vão jogar. Por que ele vai ficar? E isso não é só ele. O Gabriel Mack quase foi embora. Quase que o Grêmio vende o Gabriel Mack para entregar no ano que vem. E assim por diante. É muita falta de criatividade. O Grêmio está torrando o jogador, e não é nem por grandes valores de grana, e sim por apenas percentual. O jogador, não sei o que, subiu uma proposta, vai 1 milhão para ele e fica com 40% para uma futura venda. Esse aqui é 500 mil e fica por mais 30% futura venda. Não, esse aqui pode ir embora, fica só para uma futura venda. É assim que está sendo feito o negócio com a base do Grêmio. Tirando o Kaique, que o Grêmio buscou 4 milhões, não sei qual é o outro. O Guga, 1 milhão de dólares por ele, e o percentual numa venda futura, nunca jogou no profissional. Mas era promessa. A multa rescisória dele é de 60 milhões de euros. Por que não foi? Por que não desenvolveram? Por que não deixaram jogar? É nesse caminho que eu estou mostrando para vocês. O João Lima é outro jogador que está saindo, provavelmente vai sair, a não ser que chame o empresário dele para resolver, para conversar e sentar e definir o futuro para ele, porque na terça-feira, dia 1º de julho, ele já pode assinar um pré-contrato. E aí, faz o quê? É saber de vocês sobre tudo isso que eu disse. Comenta aqui, dá o like, se inscreve, ativa notificações, porque não é tão bonito assim como se pinta o que acontece dentro do Grêmio. Detalhe, vou reforçar, quem planeja a venda e as vendas e as negociações do Grêmio é todo o executivo de futebol e o departamento de futebol. O sub-20 não tem nada a ver com isso. O sub-20 apenas mantém os atletas para jogar. O erro está lá para quem cuida no CT Luiz Carvalho. Vem comigo, daqui a pouco a gente volta.